Muito bom dia, meu nome é Flávio Matos, sou coordenador do WTRT Brasil e vou fazer, o tema da minha palestra hoje é sobre gestão sustentável de RSU e rotas tecnológicas. Bom, primeiramente, acho que é sempre válido relembrar a ordem correta aí da hierarquia de gestão de resíduos, né? Uma vez que o produto passa a ser resíduo, a primeira opção, logicamente, é fazer a reciclagem daquilo que é possível, né, dentro das suas limitações técnicas, e aquilo que não é possível reciclar deve, em seguida, passar por outras recuperações, que inclui a recuperação energética, né? No caso europeu, para que ela possa ser considerada, o waste to energy possa ser considerada recuperação energética, a planta deve atingir um determinado patamar de eficiência energética, que é chamada R1, senão ela é considerada uma planta de disposição final, como os aterros que estão no degrau mais baixo aí da hierarquia de gestão. Em seguida, gostaria de mostrar aí como a gente interpreta e como de fato é um sistema integrado de gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos, né, onde existe uma coleta seletiva, primeiramente, dos materiais recicláveis, para que eles possam ser em seguida enviados para triagem aí em cooperativas ou unidades mecânicas, e recuperar materiais de qualidade que tenham valor no mercado, que possam de fato aí ser inseridos aí na cadeia de produção. Em seguida, os orgânicos também, né, que necessitam uma coleta seletiva para se produzir um composto de qualidade, para também não ter nenhum problema no processo de biodigestão devido à contaminação do orgânico, né? Então, é fundamental haver uma coleta seletiva, e tudo aquilo que não tiver dentro da coleta seletiva é a fração residual, né, do RSU. Isso só pode ir para dois lugares, né? Ou para um aterro ou para o tratamento térmico, sendo que o tratamento térmico ele tem prioridade, como a gente acabou de ver, de acordo com a hierarquia de gestão de resíduos. Então, antes de uma disposição final, a gente deve efetuar o próprio tratamento, né? Que conforme rege também a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga o tratamento prévio ao aterramento, né? Então, enviando essa fração residual para o tratamento térmico, a gente acaba tendo aí somente os 10 a 15% de rejeito desse processo aí na forma de escórias, né? Que são um material inerte que pode ser utilizado aí como agregado na pavimentação de estradas, em construção, etc. Desse material são retirados metais, que tem um valor considerável de mercado, inclusive, e essas escoras podem eventualmente, no caso delas serem recuperadas, né? Você acaba, que é o caso de muitos países europeus, a gente tem a Holanda, que recupera quase 100%, a Alemanha recupera 60%, 70%, a França igualmente nesse nível. Então, esse material ele pode ser reutilizado. Então, quando isso for feito, a gente vai ter aí somente aí cerca de 4% do total, do peso total do resíduo que entrou no sistema, que vai ter uma destinação aí, na verdade, para aterro, que seria um aterro aí classe 1, que seria para cinza do tratamento de gás desse sistema, né? Então, isso a gente minimiza a quantidade de materiais que vão para o aterro, e se você simplifica o sistema como um todo, né? Você tem um pouco mais de trabalho do lado da coleta, obviamente, para fazer a coleta seletiva, mas o sistema como um todo fica simplificado e otimizado. E é isso que geralmente é feito, né? Esse é um modelo que eu acredito que o Brasil deveria se inspirar. Vamos para a próxima. Lembrando sempre, né? Eu gosto de mostrar infelizmente, né? Essa comparação, né? Quando a gente fala no Brasil ainda de fazer triagem de materiais
manual, né, utilizando pessoas em cima de lixo bruto, sem que isso tenha sido objeto de coleta seletiva, bastante desumano, né? Não é a maneira mais agradável de fazer. Então, por isso que é importante frisar aí a importância da coleta seletiva e fazer reciclagem somente em cima daquilo que foi coletado seletivamente, que está limpo e que oferece condições adequadas aí de trabalho para as pessoas. Em seguida, aí, falando das rotas tecnológicas, essa é a visão do Partido Verde alemão. Eles fizeram uma apresentação aí, um assistente científico no grupo parlamentar, aí, a Michael Welzi, do Partido Verde Alemão, então, e a visão deles a respeito das soluções para essa fração residual dos resíduos, né, do resíduo urbano, né? Comparando 4 opções: aterro com captura de metano, lembrando que aterro não é tratamento, é destinação final. Em seguida, tratamento mecânico biológico, que tampouco é tratamento, é uma etapa intermediária, né, um pré-tratamento. Em seguida, pirólise, gasificação e incineração. Então, a gente vai cobrir cada um desses itens aí e fazer algumas outras inserções. Então, vamos lá. Primeiramente, aí, com relação a aterros, obviamente, o Partido Verde Alemão considera como uma solução inadequada para o futuro, né? Já faz tempo, na verdade, que os alemães não enviam mais resíduos sem que tenham sido objeto de tratamento, né? Então, só enviam resíduos inertizados, estabilizados para os aterros que ainda existem. E a visão não poderia ser diferente, né? São caixas pretas, processos biológicos e químicos incontroláveis, problema de chorume, necessita cuidado intenso por gerações e por aí vai, né? Vazamentos, todos os problemas que são conhecidos. Então, você, na verdade, só está fazendo uma mudança aí do problema da geração atual para gerações futuras, né? Então, obviamente, isso não é a solução adequada. O segundo item que eles mencionam, que é o tratamento mecânico-biológico, eles consideram como solução intermediária e mencionam ainda diversos problemas que ainda persistem, como a contaminação do composto, baixa produção de biogás, odor, restrição de capacidade das usinas, o mercado de CDR continua normalmente, CDR continua sendo um rejeito e não um produto, então ele precisa, em seguida, pagar também para dar um fim nesse CDR. E a elevada quantidade de rejeito dessas plantas, né? O que você faz com isso, né? Você, em seguida, tem que enviar isso ou para um aterro ou para um waste to energy, mas lembrando aí que se o material não tiver inertizado e estabilizado, ele não deveria ir para o aterro e requer um tratamento térmico antes, né? Bom, biodigestão, obviamente, você precisa de material limpo, orgânico limpo, de coleta seletiva, né? Então, acho que já é claro, é uma tecnologia que funciona perfeitamente, não tem absolutamente nenhum problema, e ela é muito boa tecnologia, tem que ser corretamente aplicada, né? Tratar orgânicos limpos e não orgânicos oriundos de materiais misturados, se você não conseguir fazer uma limpeza ao ponto que permita uma boa performance dessa instalação, né? A dificuldade é justamente adquirir essa pureza do orgânico sem que ele esteja muito contaminado. Um panorama geral do que são essas plantas TMB na Europa, né? A gente tem aí, em grande maioria, a gente vê que elas são, em termos de número de plantas, né? São mais de 400 plantas e talvez até 500, e de tamanhos diversos, muitas plantas de muito pequeno porte, em sua maioria de compostagem, e apenas 13% delas fazendo biodigestão. E capacidades aí variando, as menores aí na França de 60 mil toneladas ano, até 120, 130 mil toneladas ano aí na Inglaterra, ou seja, plantas de capacidade relativamente pequena,
obviamente, você pode fazer diversas unidades, desde que em pontos separados, distantes uns dos outros, para não ter problema com odor. Mas, ainda assim, os problemas tecnológicos de performance devem persistir se não tiver, se o resíduo não tiver sido oriundo de coleta seletiva. Uma comprovação disso é a performance do que ocorreu na Espanha, né, entre 2004 e 2012, onde houve inúmeros investimentos aí em TMB, buscando aí fazer um composto valorizável, um CDR, em detrimento do Waste to Energy, né? E o que aconteceu foi que eles acabaram aumentando o índice de aterramento deles e diminuindo de reciclagem, né? Após massivos investimentos durante esse período, né? E durante esse período eles aumentaram a capacidade aí instalada de ITMB com biodigestão de 2,7% do total da capacidade de tratamento de 2004 a quase 13% do total da capacidade de tratamento, ou seja, teve um impacto significativo, né? Já na Alemanha, muito mais pragmático, eles só buscavam estabilizar o orgânico e produzir CDR, mas o CDR para ser destinado a plantas waste to energy existentes, né? Já existe um parque gigantesco de plantas waste to energy, então esse CDR já tem uma destinação, né? E essas plantas TMB, elas representavam uma parte ínfima da estrutura de tratamento de resíduos da Alemanha, que era de 0,6% em 2004 e passando a somente 2,4% em 2012. E desde então a Alemanha parou de fazer esse tipo de instalação. Então, acho que também a gente deve prestar atenção, se inspirar aí no que funcionou em outros países e buscar economizar baseado na experiência dos outros, né? Basta fazer uma coleta seletiva e tratar o orgânico separadamente, o material reciclado separadamente do lixo mesclado. Essa é a performance de Portugal também, né, que instalou os TMBs também, e tem aí, em média, 65% do que entra, do RSU que entra nessas instalações, a média dos últimos 4, 5 anos aí, que acaba indo para aterro também. Ou seja, você faz um investimento para enviar 65% do que entrou, se destina ao aterro posteriormente. Isso são dados do Ministério do Meio Ambiente de Portugal, aí, disponíveis no site deles, né? Enquanto que o Waste to Energy permitiria você desviar aí até 96% de resíduo não inerte dos aterros, né? Esse tipo de usina também tem inúmeros problemas com associações, com oponentes, como tem o Waste to Energy, como tem todas as tecnologias, elas tampouco estão isentas, né? Na França ou na Europa em geral, eles fizeram um dossiê, inclusive, mostrando aí todos os casos de problemas de explosão, de odor, de performance, etc. Está disponível na apresentação, quem tiver interesse pode dar uma olhada, tem um link aqui embaixo, inclusive de Barcelona, na Espanha, a conversão, né, de plantas que utilizavam orgânico de coleta convencional e passar a utilizar somente de coleta seletiva, e por aí vai. Tanto foi que, em 2018, surgiu uma nova diretiva europeia estabelecendo aí que, a partir de janeiro de 2027, os Estados-membros só podem contabilizar como reciclados os orgânicos, os biorresíduos urbanos, né, que entraram no tratamento aeróbio, a compostagem, ou anaeróbio, a biodigestão, se eles tiverem sido objeto de coleta seletiva. Ou seja, somente vai contar como reciclado o orgânico que tiver sido coletado seletivamente. Ou seja, vai deixar de existir essa discussão TMB em cima de lixo misturado ou não, etc. Então, isso já está tratado, né, na Europa. Então, novamente, é bom o Brasil se espelhar, e eles não fizeram isso por nada, né? Sem dúvida, foi devido a má experiência dessa última década com esse tipo de tecnologia. E para terminar isso, a pirólise e gasificação, acho que já discutimos bastante, tem que ser corretamente aplicada, ela tem os seus fluxos homogêneos, de pequena escala, mas para resíduo sólido urbano e quantidade grande, ela realmente não funcionou. Essa também é a visão do Partido Verde Alemão, novamente, que considera que é uma tecnologia não confiável para resíduo sólido urbano, e também da visão aí do Comitê Científico aí da Comissão Europeia,
que considera que após décadas aí de tentativa, não houve sucesso na aplicação dessas tecnologias, mesmo aquelas que tiveram sucesso em escala piloto para resíduos até homogêneos, também tiveram problemas quando partiram para tamanhos maiores. Então, atenção, fica aí um relatório aí que é interessante dar uma olhada posteriormente também. Plasma nem falo, isso nem é aplicável para resíduo sólido urbano. E incineração, eles consideram que é a tecnologia comprovada com baixo impacto ambiental aí, quando utilizando as melhores técnicas disponíveis, né? Consideram que a mais adequada. A incineração ela representa 93% do tratamento térmico instalado no mundo, né? Então, ela é de longe aí a tecnologia mais predominante, mais madura e mais confiável e bancável. E vai aí de tamanhos aí, desde o Japão, que tem uma média de 120 toneladas a dia, a instalação, até a Holanda, que é 1.900 toneladas a dia, a média das instalações, com uma média global aí de 500 e poucas toneladas, né? Então, por uma gama muito larga aí de tamanhos aí de aplicação. E que acabam sendo instalados aí dentro das cidades, né? Dentro de Paris tem 3 usinas aí, dentro do hipercentro de Paris. Em Mônaco, a somente 500 metros da chaminé da usina está o Palácio do Príncipe, e a planta famosa de Dinamarca também dentro da cidade, com pista de esqui e parede de escalada, onde as pessoas vão circular ao redor, né? Então é isso, fico por aqui minha apresentação, agradeço a todos aí e desejo uma boa continuação aí no evento. Muito obrigado a todos.